Saúde simplificada. Olá, meu nome é Celso Vargas, nós estamos aqui para mais um bate-papo de saúde simplificada. A pedido de algumas pacientes, e a gente tem percebido isso no nosso consultório, nós achamos que seria interessante puxar esse tema que viesse assim aos consultórios e que tem se intensificado essa manifestação que nós conhecemos muito, sempre estudamos isso no segundo grau, as doenças sexualmente transmissíveis. E o que nós temos percebido é um desenho de ampliação, de epidemia, de retomada da prevalência, do crescimento dessas doenças. Basicamente, houve um período onde as pessoas começaram a ter mais medo de contrair doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis. Porém, o que nós temos percebido, inclusive de uma forma mais dramática, nas gestantes. As doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, conhecidas, hepatite B, HIV, sífilis, gonorreia, todos já tiveram uma aula na escola sobre essas doenças, sobre seus principais sintomas. Nós até estaremos abordando esses temas de uma forma específica em um outro momento. Mas hoje, basicamente, nós queremos chamar a atenção. Nós falamos de pré-natal e o Brasil vive hoje uma epidemia de sífilis. Praticamente, durante os últimos anos, nós vimos um crescimento gradual das pacientes gestantes contaminadas pela sífilis. Nós temos aproximadamente a perspectiva de 90 a 96 gestantes adquirindo por dia a sífilis no Brasil. E a expectativa é que em 2016 fosse para 115 gestantes com sífilis e essa nova perspectiva, ao final de 2016, nós vamos fazer perspectiva de crescimento para 2017. Nossa, doutor, o quê? 40 mil mulheres, 42 mil mulheres adquirindo essa doença durante a gestação, sim. E pessoas sem isso, o dobro de pessoas assim. Praticamente a metade dessa população que vai adquirir o vírus são mulheres. Aproximadamente 51% das novas portadoras da sífilis são mulheres e elas provavelmente estarão grávidas. Por quê? Porque durante a gestação nós fazemos exames e identificamos isso. Ainda existe a subnotificação. Nossa, doutor, mas será que no HIV também é assim? Sim. Hoje a nossa população estimada no Brasil de portadores de HIV é algo entre 800 e 1 milhão e 100 de pessoas portadoras do HIV. Nossa, mas e os casos novos? 80, 100 mil? Sério, mais ainda? Sim. E pessoas com hepatite B? Aproximadamente no Brasil, 5 milhões de pessoas com hepatite B e C. 5 milhões é muita coisa? Sim, é muita coisa. Lembrando, a hepatite B e a hepatite C, principalmente a B, elas chegam a ser 10 vezes mais infecciosas, com a capacidade de contágio maior que o HIV. Ou seja, ou você está tranquilo porque fez a sorologia e seus exames deram negativos, ou você faz parte dessa população que não sabe que tem o vírus e você está aí tendo relações desprotegidas com a sua namorada, com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu esposo e você está propagando essa doença. Nossa, doutor, como assim? É isso mesmo. Nós poderíamos dizer as estimativas da América Latina de 11 milhões de pessoas portadoras e aproximadamente 30% só são cientes dessa patologia. E desses que estão cientes, 60% a 70% já estão em tratamento. Outros se negam a tratar, uma fase de negação, não aceitam a doença. E hoje acabam convivendo com esses vírus e levando às consequências. O HIV, as consequências são a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, as manifestações clínicas desse vírus, que são a permissão, a diminuição da imunidade, permitindo com que patologias muito simples e às vezes que já estavam quase extintas, voltem a aflorar na nossa sociedade, como a tuberculose, entre outras patologias que não causariam mal a uma pessoa que tivesse com a sua rigidez, com a sua saúde perfeita, mas portando a síndrome da imunodeficiência, ela vai estar exposta a vir a falecer de patologias simples, pneumonias virais ou infecções por fungos ou por vírus ou bactérias que têm uma menor agressividade numa pessoa que tem a sua imunidade
perfeita e que numa pessoa que tem a imunidade diminuída pode levar à morte. Nossa, mas é tão grave assim? Sim, nós poderíamos dizer que 20 mil pessoas morrem por ano de hepatite. Nossa, e de HIV? Também. Mas está caindo? Está caindo que as pessoas estão tratando. Mas há a comunidade que acha que não precisa, que acha que pode ter liberdade. Nós estamos vivendo uma epidemia entre os jovens entre 14 e 24 anos que estão se vendo livres demais, achando que não vão adquirir ou que essa doença nem existe mais. Não, isso é coisa de antigamente. A geração da década de 80 e 90 viu homens e mulheres mais adoecidos, mais consumidos por essa patologia, mas os mais jovens achando que essa doença foi extinta e ela não foi extinta. Ela tem voltado e tem dado sinais de retorno, principalmente na população jovem. Os jovens, principalmente os que têm escolhas sexuais diferentes da usual e que têm opções homoafetivas, principalmente do sexo masculino, são populações-alvo que têm se exposto mais a essas patologias e têm tornado essa doença ainda viva, trazendo com ela as consequências, a morbidade, a diminuição da qualidade de vida, exposto esse grupo a situações de muita dificuldade. Os usos de antirretrovirais de última geração têm melhorado a sobrevida. Nós temos pacientes com 30, 40 anos, 50 anos em uso dessa medicação e melhoraram muito a sua sobrevida. Porém, ainda existem pessoas que não fizeram diagnóstico e que continuam por aí passando o vírus. O nosso objetivo nesse bate-papo é lembrar você, não existe relação segura a não ser que você tenha feito a sorologia. Nossa, doutor, eu tive uma relação há um mês atrás, eu fiz o exame 15 dias depois, não deu nada. Você ainda estava na janela imunológica, ou seja, você entrou em contato com o vírus, seja da hepatite, B, C, HIV, e você ainda não desenvolveu anticorpos que são as substâncias identificadas no seu sangue. Você teve uma relação, você precisa fazer exames em média 3 meses. Tem relatos até mais lentos, onde a soroconversão, ou seja, você passa a identificar no seu sangue o exame como positivo. Então, o que você precisa fazer é procurar a rede de saúde, procure o seu médico, peça os seus exames. Ah, doutor, mas eu tenho certeza que eu não tenho. Você só tem certeza quando o seu exame vem escrito negativo. Qualquer cidadão, homem, mulher, os irmãos da igreja, os irmãos de fora da igreja, as pessoas mais promíscuas ou menos promíscuas, todos estão expostos. Nós precisamos tomar consciência como adultos responsáveis. Nós temos que cuidar, evitar, usar preservativo, evitar essas aventuras que nós estamos vivendo hoje, que tem permitido que patologias que têm uma história muito clara de infecção voltem a reinar e a crescer. E o caso da sífilis, como eu falo muito de pré-natal, nós estamos aumentando a sífilis na gestante, ou seja, a sífilis neonatal também está aumentando. Crianças nascendo portadoras de sífilis e das consequências nefastas da lesão neurológica, da lesão das mais variadas manifestações da sífilis em uma criança. Então nós não podemos, como adultos conscientes, permitir que patologias que nós sabemos como são contaminadas virem a crescer dessa maneira tão desordenada e tão descuidada. Lembrando, a hepatite B e C leva à morte 125 mil pessoas. Ela evolui com cirrose, com câncer no fígado. São patologias graves e que, quando vêm a manifestar os seus sintomas, de uma forma geral, já estão bem avançadas. Então, faça os seus exames. Existem relatos de bancos de sangue que se aproximam de 30% a 40% de todos os doadores de sangue de regiões, por exemplo, Mato Grosso, na região sul, na região norte, que chegam a ter 30% de pacientes com sorologias alteradas. Ou seja, o doador de sangue, que o sangue não vai ser utilizado. Então o recado é esse, preste atenção, cuide-se, essas doenças não foram extintas e você pode sim adquiri-las numa relação desprotegida. Não há mais espaço para isso. O que eu venho repetir, cuide-se, não se arrisque, não há aventura nenhuma nisso, não tem prazer nenhum em se expor a sua família, expor seu casamento, seus filhos e a sua futura vida dos seus filhos a uma doença tão grave, tão nefasta, que pode vir a mudar a história da sua vida. Eu acho que está na hora de tomarmos
atitudes responsáveis. Faça o seu exame. Só assim você vai estar tranquilo para dizer, eu não tenho essa patologia. Fica um abraço e até a próximo bate-papo da Saúde Simplificada. Saúde Simplificada.